Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Conselho aprova anteprojeto de novo estatuto. E também vamos ver aí se o Corinthians pode estar contratando Talisca. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Vai ser com o repórter José Paes, no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. O que você traz pra gente do Corinthians do Chico Lang? Oi, Michele, oi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, falando um pouquinho do jogo do último sábado, né, vitória importante do Corinthians contra o Vitória lá em Salvador pelo placar de 1-0, gol do Charles, um gol chorado, um gol sofrido, mas que deu 3 pontos muito importantes para essa equipe do Corinthians e o dado interessante aí para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, o Corinthians em 33 jogos com o professor Dorival Júnior no comando, não tomou gol em 16, inclusive nesse jogo aí contra o Vitória. Lembrando que o Corinthians nos últimos 4 jogos só tomou gols do Santos. Então uma atuação defensiva muito boa do Corinthians frente ao Vitória. Corinthians que teve o retorno do André Carrijo, jogador de 34 anos, peruano, teve uma lesão ligamentar importante no mês de agosto, passou por cirurgia. Comecinho do mês de agosto de 2025, no dia 6 de agosto ele se lesionou contra o Palmeiras, jogo válido pela Copa do Brasil, lesão ligamentar no tornozelo, passou por essa cirurgia. A expectativa é de que ele ficaria longe dos gramados 2025 inteiro, até dezembro, só voltaria em 2026, mas ele se recuperou muito bem, foi titular nesse jogo contra o Vitória e agora retorno do André Carrijo ao time titular, ao time do Corinthians. Pode rodar. Bom, nós vamos acompanhando a evolução, ele vinha trabalhando muito forte, e eu senti que ele teria condições de nos entregar pelo menos aí 45 minutos, foi até um pouco além. Fico feliz com isso, voltou dentro das suas características, agora o processo é contínuo, buscando uma evolução, uma melhoria e mais um jogador aí para poder nos ajudar, nos auxiliar no momento tão importante do campeonato. Corinthians que vai ter toda essa semana de preparação até o jogo contra o Grêmio no próximo final de semana, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. A expectativa é de que o André Carrijo seja novamente titular dessa equipe do Timão do Corinthians, porque o técnico Dorival Júnior tem problemas ali no meio de campo, né? O Ranieri está suspenso, o José Martínez também, Breno Bidon foi expulso contra o Vitória, é mais um suspenso, então o Carrijo deve ganhar uma sequência importante nesse time do Corinthians, especialmente nessa partida diante do Grêmio. Eu devolvo para vocês poderem comentar um pouco das coisas das 4 linhas, porque hoje teve reunião importante aqui, teve entrevista coletiva importante aqui no Parque São Jorge, falando da política do Corinthians, mas isso é assunto para daqui a pouco. Devolvo para você por agora, Michele. Obrigada, Zé Paes. Fala, Chicão, do seu Corinthians. Olha, começar pelo Carrilho, né? O Carrilho jogou praticamente o tempo inteiro, né? Mostrou muita categoria, muita, vamos dizer assim, habilidade, né? Como ele sempre mostra, só que errou muito passe, né? Errou muito passe, se colocou mal em campo. Está sem ritmo de jogo? Está sem ritmo de jogo, isso que ia dizer. E é muito importante que ele entre em ritmo de jogo muito rapidamente, porque o trio Gin depende dele para poder jogar, né? O Roberto, o Garro e o Memphis. Dependem muito dele, da disponibilidade dele, tática inclusive, para poder desenvolver o futebol. E o Corinthians é isso, Michele, aos poucos vai se reerguendo, né? Vai se reestruturando, se preparando muito bem para a decisão da Copa do Brasil. Aliás, eu estava fazendo as contas aqui, faltam 6 pontos para o Corinthians se livrar definitivamente do rebaixamento, né? Quando isso acontecer, chegar aos 45 pontos, que é a máxima que impede que o time seja rebaixado, o que tem que fazer é fechar o time e só treinar para o final da Copa do Brasil. Que se dane a Sul-Americana, a Libertadores, pouco importa para o Corinthians isso aí, isso é uma bobagem, entendeu? Então, o que importa é o Corinthians ganhar a partir de você conseguindo o não rebaixamento, é você ganhar a Copa do Brasil. Aí tem que focar tudo na Copa do Brasil, que aí você chega a Libertadores também. Pela Copa do Brasil você chega a Libertadores. Chicão, só um contraponto. Em tese, você tem razão.
Se o Corinthians garantir matematicamente a permanência na Série A, a Copa do Brasil passa a ser o único objetivo. Eu só fico na dúvida, em se tratando de um time de massa, como é do Corinthians, com uma torcida atuante, presente, exigente, você largar o Campeonato Brasileiro simplesmente para treinar o time para a Copa do Brasil, pode fazer com que, por exemplo, uma sequência de derrotas, já que o Corinthians, em tese, estaria largando o Campeonato Brasileiro, crie uma pressão dentro do grupo. Já pensou? Não vai mais cair, mas começa a perder uma, outra, 4 derrotas seguidas. O torcedor começa a ficar cabreiro. Poxa, tá perdendo todas, como é que vai chegar assim para pegar o Cruzeiro na Copa do Brasil? Não, tudo bem. Então, assim, ficar com o foco na Copa do Brasil, mas também não é largar o Campeonato Brasileiro como se não existisse. Ele tem que continuar jogando, se empenhando para ganhar os jogos e não simplesmente abandonar como se fosse disputar só um monte de amistosos. Senão, pode criar um clima ruim para o momento em que o Corinthians for enfrentar o Cruzeiro. É porque esses 8 jogos que estão faltando, Alex, são jogos importantes. O Corinthians faz 4 jogos em casa. E tem jogos difíceis, né? São jogos difíceis, mas faz 4 jogos em casa. Quer dizer, contra o Grêmio, por exemplo, né, que é o próximo. Então, quer dizer, esses jogos o Corinthians tem que ganhar. Ô Chico, mas por exemplo, em algum momento o Dorival Júnior vai ter que começar a preparar esse time ou treinar esse time pensando na Copa do Brasil, porque ele não vai poder, pensando nos jogos, né, nas finais, porque ele não vai poder deixar um campeonato para disputar o outro. Não vai. Eu acho que esse alerta que o Alex deu é importante, mas eu acho que isso não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai usar os jogos da Copa do Campeonato Brasileiro para colocar o time em ordem, para dar ritmo de jogo, principalmente para o Triugim, né, que está completamente sem ritmo de jogo. Esse jogo contra o Vitória foi uma lástima, né? O Memphis não pegou na bola, o Garro parecia que estava morto em campo. O Yuri Alberto, então, pelo amor de Deus, perdeu um gol feito. Tá certo que estava impedido, mas perdeu um gol feito. Quer dizer, o Corinthians precisa ajustes técnicos. Bom, beleza. Agora eu vou fazer o Paz. Tá de volta para falar mais um pouquinho do Corinthians? Agora sim, Zé, explica pra gente qual foi o assunto dessa reunião de hoje. Pois é, Michele, assunto importante, o anteprojeto do novo Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tivemos uma entrevista coletiva hoje aqui com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, falando exatamente desse anteprojeto, que é nada mais do que um esboço, uma espécie de rascunho de um possível novo Estatuto do Corinthians. E alguns itens, alguns tópicos importantes estão lá nesse esboço, nesse rascunho. O principal deles em relação ao fiel torcedor poder votar para presidente do Corinthians na eleição de 2030. Então, como que funcionaria? Caso esse esboço seja aprovado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então a partir de 2026, do ano que vem, você que é fiel torcedor do Corinthians, você vai poder então, você vai ter que ficar adimplente pelos próximos 4 anos, não pode deixar de pagar nem um mês aí a sua mensalidade do fiel torcedor, e aí se você ficar adimplente de 2026 até 2030 e ainda pagar mais 50% do valor da sua mensalidade mensalmente, você vai poder votar para presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista na eleição de 2030. Nesse mesmo esboço aí, alguns outros tópicos interessantes. Corinthians querendo ampliar o mandato do presidente e também dos conselheiros eleitos, que hoje esse mandato é de 3 anos, mas nesse novo estatuto aí seria de 4 anos. Também nesse novo estatuto está contemplada a SAF. O Estatuto Oficial do Corinthians não tem nada sobre Sociedade Anônima do Futebol, mas nesse novo sim. E como que ela funcionaria? O clube social ficaria com 51% das ações do Corinthians, das ações do futebol, e um possível comprador com 49%. É nesses moldes que o Corinthians está trabalhando. Vamos conferir a palavra aí, então, do Romeu Tuma Júnior exatamente sobre esse assunto, sobre uma possível SAF no Corinthians. Pode rodar. Quem vai decidir isso é a Assembleia Geral da própria associação, que são os associados da associação, hoje chamada Corinthians. Então, se as propostas podem ser feitas, elas vão seguir o curso normal. Com a regulação agora desse novo estatuto, mais claro ainda fica. Tem gente que está falando que eu marquei essa coletiva para hoje para inviabilizar o projeto de uma SAF que vai ser lançado amanhã. Não tem nada a ver. Eu conversei com esse pessoal lá atrás, depois não tive mais contato, eles me procuraram, recebi, apresentaram
a ideia, nunca veio um projeto escrito, por isso que não está aí. Os projetos que estão aí, hoje, mitigados e elencados dentro dessa proposta, eles foram apresentados formalmente. Tá aí a palavra do Romeu Tuma Júnior aqui no Gazeta Esportiva. E para esse anteprojeto, para esse esboço virar de fato o novo Estatuto do Corinthians, o que precisa acontecer? Ele precisa ser votado no Conselho Deliberativo do Corinthians no próximo mês de novembro, ser aprovado e ir então para uma Assembleia Geral dos sócios aqui do Parque São Jorge, para que eles também aprovem esse novo Estatuto numa reunião em dezembro. E aí ele passaria a valer a partir de janeiro ou fevereiro de 2026. Então é uma coisa que está muito próxima de acontecer, pode acontecer e pode, por que não, favorecer muita gente, notadamente os torcedores aí do fiel torcedor, como eu disse agora recentemente aqui nessa minha entrada. Eu devolvo para vocês poderem comentar um pouco sobre isso, porque pode mudar bastante a vida do Corinthians. Lembrando que hoje, para votar para presidente, apenas os sócios estatutários, os sócios aqui do Parque São Jorge, podem votar para eleger o cargo máximo, aí, o mandatário máximo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Devolvo para vocês, Michele. Valeu, Zé. E aí, Chico, isso é bom, isso é ruim? Olha, o que me chama a atenção nesse projeto é que existe uma coisa bastante interessante. A primeira vez na história está se pensando em separar o clube social do futebol. Né? Porque o clube social dá prejuízo, o futebol não dá. É gozado isso, né? O futebol tem uma arrecadação que passa de 1 bilhão por ano. Agora, o clube social não, o clube social dá despesa e tem que se tirar dinheiro do futebol para cobrir a despesa do clube social. Espera um pouquinho, mas da onde vem o estádio? Essa despesa, está devendo o estádio, não é o social? Não, está devendo o estádio, mas não dá para pagar, tem que pagar por prestação, porque esse 1 bilhão que entra é para outros gastos também. Né? Entendi. A manutenção do estádio, por exemplo, é um absurdo. É muito caro, ninguém fala disso, né? Mas Mas as maiores dívidas do Corinthians são por causa do futebol, não são? São por causa do futebol, sim, mas o quadro associativo... É pequeno, entendeu? É pequeno e tem um privilégio enorme, quer dizer, é isso que precisa acabar. Entendi. Bom... Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o Timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, o Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, o Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano. A partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, o novo Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e 1 assistência. Não dá para dizer que ele está feliz na Turquia. Inclusive foi reserva na última partida. Vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa. Entrou apenas nos 4 minutos finais. O ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando. E agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa. O Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo. E tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026. Já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link. O Corinthians está bastante satisfeito com a recuperação e a postura de André Carrillo nos últimos dias. O peruano voltou de uma grave lesão no tornozelo antes do prazo e suportou ser titular no triunfo sobre o Vitória no último sábado, por 1-0 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Carrillo abre a semana em alta no CT Joaquim Grava. A titularidade dele contra o Vitória acabou surpreendendo a maior parte dos torcedores, mas foi baseada na boa semana de treinamentos em alta intensidade entregue por ele à comissão técnica. O peruano teve, em 6 de agosto, uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.
Havia o prognóstico pessimista de que ele só voltaria a ter condições de atuar em dezembro. A recuperação, porém, foi ótima e o colocou em campo bem antes, após a cirurgia na região. Contra o time baiano, Carrijo suportou até os 15 minutos da etapa final. Agora terá toda a semana livre para se preparar para enfrentar o Grêmio, no domingo, em casa. A tendência é de que ele seja mais uma vez titular sob o comando de Dorival Júnior. Dorival terá problemas para formar o meio-campo do Corinthians no próximo jogo. Ranieri, José Martínez e Breno Bidon estão suspensos, o que facilita para Carrijo ser titular mais uma vez.